Bom dia! Bom dia a todos e todas nesse sábado que o vento sul está batendo aqui, né? Ligaram o ventilador lá na Patagônia e já começamos a sentir um pouquinho de frio. Hoje a nossa live vai ser com a nossa convidada Cláudia Prado, é uma ativista do movimento da mulher negra e também enfermeira. Bom dia, Janice. Então hoje, nesse sábado que o sol foi embora, né? Amanheceu com o solzinho e o vento sul, né? Chegou, chegou e tá já começando a ficar friozinho novamente, né? Estamos retornando pro inverno e vamos receber hoje então a Cláudia. Estou só aguardando ela chegar aqui e vamos falar então sobre a mulher negra, que hoje nós comemoramos dia 25 de julho, o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Também temos a marcha da Teresa de Benguela, né? Então vamos hoje mais ou menos compreender esse movimento, saber aí do que nós temos em relação a políticas públicas da mulher negra, enfim, e entender um pouco como é que está esse movimento, né? Bom dia a todos e a todas. Então hoje vamos receber aqui a nossa querida Cláudia Prado. Estou só aguardando ela entrar aqui. E vamos falar sobre, nesse dia 25 de julho, da mulher negra, o movimento a mulher negra em movimento, que seria isso, né? O que seria, quem foi Teresa de Benguela, muita gente não conhece, e a marcha de Teresa de Benguela, quais são as suas repercussões aqui na nossa cidade, em Florianópolis. E para nós, para mim, né, é uma grande honra e um grande prazer, porque a Cláudia é uma ativista, uma mulher, né, que trabalha em prol da mulher negra e do movimento negro, né, em geral. E, então vamos mais ou menos, estou... Opa, já vou mandar aqui então, só um minutinho. A Cláudia já está chegando. Hoje eu até quero pedir um pouquinho de desculpas, que eu estou com um pouquinho da voz apanhada aqui. Ô, querida, tudo Bom bem? dia, Bom tudo dia. bem? Tudo bem, Cláudia? Conseguiu ficar em casa ou está no hospital? Não, já fui e já Já, voltei. Saí de já casa às foi. 5h30. Ai, meu Deus. Ô, Não, Cláudia, já bom voltei. dia, querida. É um prazer para mim te receber, uma honra mesmo, né? Sei do teu trabalho aí e gostaria que tu te apresentasse primeiramente, por favor. Bom dia. Então, eu pedi para minha filha vir aqui dar uma olhada, que esse dia eu fui fazer uma live e só aparecia metade do meu rosto. E não estava me enxergando, ela disse que já está tudo ok. Tá tudo certinho ainda, tudo certinho. Ai, que bom. Então, sou Cláudia, sou filha de Vilmar, de Darcy. A minha mãe já falecida fazem 7 anos. E irmã, sou a primogênita, a filha mais velha e a única mulher. Tenho mais 4 irmãos, todos criados no interior do Rio Grande do Sul. E sou mãe, depois que eu vim aqui para Florianópolis, tive um parto de gemelar e filhas já com 23 anos de idade, bem encaminhadas. Sou enfermeira, trabalho no Hospital Nereu Ramos, que é um hospital que é referência em doenças infecto-contagiosas aqui do estado e que ultimamente está recebendo bastante pacientes com Covid. E faço parte do bloco Africatarina, um bloco que tem muitos anos já de resistência aqui em Florianópolis. E como através desse bloco eu sou conselheira no CEPA, que é o Conselho Estadual de Populações Afrodescendentes de Santa Catarina, representando o Bloco Africatarina. Faço também parte no coletivo de mulheres negras chamado Pegada na Go. É um coletivo artístico com uma pegada artística, a gente canta, a gente dança, faz algumas Ai, que apresentações. delícia.
Adoro. Acabamos de postar um vídeo maravilhoso, muito emocionante. Se vocês puderem, assista. Tá no Insta do Pegada no Tá no Amor. teu? Tá no teu Insta? No meu também, no meu também. Só que eu coloquei no Stories, não consegui compartilhar ele no feed de notícias. Mas se tu pudesse me mandar no WhatsApp depois, eu quero, que eu adoro. Adoro, queria Ah, tá. compartilhar. Tá? Uhum. Depois eu envio sim. Mas ficou muito bonito, né? A gente dançando e Ai, mas celebrando, em celebração, né? A esse dia da mulher, Dia Brasileiro da Mulher Negra e Internacional da Mulher Afro-Latina e sim. Afro-Caribenha. Então, Claudinha, posso te chamar assim? Pode, fica à vontade. Cláudia, primeiro, novamente, quero ratificar aqui o prazer mesmo de estar falando contigo e sobre esse tema aqui também, para, digamos assim, que para a sociedade em geral, a gente desconhece muito o trabalho da mulher negra, o movimento da mulher negra. E você se auto-intitula uma mulher negra em movimento, né? Eu até queria que tu me falasse um pouco sobre isso, nós vamos começar por aí, depois nós vamos voltar para o dia de hoje, tá? Se for possível. Uhum. É, a gente, para contar a nossa história, na verdade, das mulheres negras, em algum momento os caminhos se encontram, as histórias acabam sendo as mesmas, e não tanto as mesmas, assim, mas tem muitas coisas em comum. E então, eu volto bastante na minha vivência, né, como mulher negra, como criança negra, uma menina negra, criada no interior do Rio Grande do Sul, num núcleo familiar composto por negros, né, afrocentrado, que a gente chama hoje, o pai negro e a mãe negra, e uma cidade que era tipicamente de colonização europeia, como a maioria das cidades aqui do sul do Brasil. Formada grandemente essa cidade por imigrantes italianos e alemães. Nunca me vi representada lá, né? Porque éramos praticamente a única família. Meu pai era professor, está aposentado já, e minha mãe se dedicou aos cuidados do lar. Então, toda a minha convivência foi com pessoas brancas. E como a gente tinha uma condição social um pouquinho melhor, o meu pai e minha avó era a família do meu pai de Pelotas e a família da minha mãe de Criciúma. Então, teve alguns anos que a gente conseguia sair, fato raríssimo isso, principalmente para a população negra, sair de férias. Então, íamos ou para Pelotas ou para Criciúma. E lá eu via pessoas como eu, né? Eu via meus parentes, eu via primos, eu via moradores, uma comunidade que eu nunca vivenciei isso. E a partir disso, Isso em Pelotas. o meu, Pelotas. isso em Juí, eu morava em Ijuí, Ah, mas Ijuí. Eu os conheço. parentes, Eu conheço Ijuí. Ijuí no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. E isso me motivava, sempre me motivou muito a sair daquele local ali de Juí, porque eu não via ninguém parecido comigo, ninguém da minha cor, a não ser a minha família e meus irmãos. E, e eu sempre tive muita vontade de sair de lá e eu consegui quando eu fui fazer o vestibular, já fui para fazer o vestibular, já fui para fazer para Pelotas e tive a felicidade de passar e foi lá que eu cursei a minha faculdade. E pela primeira vez na minha vida eu consegui conviver e sentir uma alegria, um bem-estar, na verdade, né? Um bem-estar de estar num lugar que parece que me pertencia, em que eu era acolhida, que eu era encontrava outras pessoas como eu. Então, quando eu parto desse princípio de dizer que eu sou uma negra em movimento, eu acho que independente de participar de movimentos, movimentações políticas, né, que são necessárias negras, é uma questão também de se tornar negro, né? Então, toda aquela infância, aquele desconforto que tinha na infância de não estar se reconhecendo, não estar vendo pessoas como eu sabia que precisava procurar um local que me trouxesse mais conforto, então eu consegui, né, tive o privilégio, as oportunidades de conseguir ir para outro lugar, entrar numa universidade federal, porque eu tinha uma boa base, tive uma boa base em casa, né? Meus pais conseguiram que eu fizesse isso. Então, acho que a movimentação toda, no que eu me refiro, é isso. A gente depois começa
que cresce e começa mais a prestar atenção nessas coisas. Eu nem sempre fui uma ativista, vamos dizer assim, né? Mas é uma questão de movimentação mesmo, de estar nesse movimento, de querer encontrar pessoas como eu, de estar nesses ambientes, de conhecer mais, de perceber mais as diferenças que existem, né? E tentar fazer alguma coisa para melhorar, para agregar e para ajudar no que for possível. Eu acho que o que mais falo desse movimento é estar nesse movimento mesmo, né? De conhecimento, de se reconhecer, de passar informações para muitas pessoas que não tiveram acesso e falar dessas questões de negritude. Certo, Cláudia. É isso que eu ia te perguntar agora. Será que, não sei se eu compreendi, eu vou saber se a Uma Negra em Uhum. Movimento seria a conscientização dela que ela precisa estar em Sim, movimento para empoderar outras mulheres negras. É isso. também. É isso Certo. mesmo. Porque assim, hoje em dia se fala muito da questão de empoderamento, né? Da população negra. E eu acho que é isso, fazer as pessoas se reconhecerem como negras, que não tem problema nenhum, porque Exatamente. há pouco tempo atrás, era vergonhoso assumir a sua negritude. Porque sempre foi nos dito e nos construído na sociedade que negro não era uma coisa boa. Tem aí até um vídeo famoso, né, que tem um senhor, acho que ele é angolano, que ele fala a diferença de ser, que gostaria de ser chamado de preto e não de negro. E o porquê disso, né? Porque o negro, ele é relacionado a coisas ruins. A palavra negro, né? Aí ele falou lista negra, humor negro, e daí ele falava série, cita Denegrir, denegrir. uma série de questões que levam o termo negro a uma forma pejorativa. Quando se fala em preto, já são coisas que tu valoriza mais. Daí ele falava o carro preto, o café preto, o meu vestido preto, a minha bolsa preta. Então são coisas de poder, acaba te dando de uma forma do sentido real da palavra mesmo, né? Sim, E é sim, isso. entendi. Entendi. Não é todo É, mundo que tem esse entendimento, mas é uma coisa que vale a pena para a gente refletir, para a gente pensar, né? ô, Cláudio, eu vou te falar uma coisa assim, ó. Quando tu estás me falando aqui, eu estou aqui pensando, né? A gente passou uma vida inteira, eu acho que eu sou, eu acho não, né? Eu tenho certeza que eu sou mais velha que tu. Eu, Não, não, então, talvez não. eu acho que sim. Eu acho que Então, não. a gente é de uma geração, né? Eu nasci em 60. Então, a Uhum, gente é de uma geração que viu, eu vi ditadura na adolescência, a ditadura forte, né? uhum, Dos anos 70 eu sim. era adolescente, e em 78, 79 eu tinha 19 anos, 18 anos. E Uhum, nós não tínhamos nenhum. Naquele momento também, eu sou lésbica assumida e tu deve saber que eu trabalho no movimento LGBT, eu sou sim. militante, enfim, estou nessa luta aí. A gente também, por orientação sexual, também a gente era simplesmente, era um páreo da sociedade. A gente não era, não existia nem, quando eu me descobri, eu nunca tinha ouvido falar a palavra lésbica. Eu nunca tinha ouvido Uhum. falar a palavra homossexual. E isso, tu está me falando isso e está me fazendo refletir. Tu estás dizendo, Marga, eu convivia em comunidades de brancos em que eu só tinha a minha família de referência negra, né? Então, Uhum, quando uhum, você foi para a faculdade, você começou a vivenciar outros ambientes, porque nós naturalizamos o mal, né? Infelizmente, né, Cláudia? sim. Existe uma, Uhum, então existe, nós estamos hoje num momento da sociedade, eu penso, né, de transformação, uhum, de empoderar essas pessoas que nunca foram empoderadas porque elas são iguais às outras. Isso nunca as uhum. diferenciou. E a gente mesmo, como tu mesmo falou agora, né, o próprio negro não se empoderava, o próprio negro se inferiorizava e não admitia sua negritude porque era feio, né? E, Porque foi uma condição, na verdade, ele aprendeu a não se valorizar, porque era dito para ele, né? A população branca, quando eles foram sequestrados da África e escravizados no Brasil, eram povos negros que viviam muito bem lá dentro, né? Eram reis, eram rainhas, eram pessoas até com posses, e eles perderam totalmente a dignidade, foram colocados em natonegreiros, atravessaram os que sobreviveram, os que não se suicidaram, chegaram aqui e foram levados a condições subhumanas. E chegando aqui, foi dito para eles que eles não prestavam, que não valia nada. E isso foi passado por gerações. Né? Então, o fato do negro
às vezes, não se reconhecer como tal, porque isso foi construído para ele, foi falado para ele durante muitos anos. Foram 400 anos de escravização no Brasil, desses povos negros, onde, dizendo que eles não eram nem humanos, que eles não eram pessoas. Então, do negro ter vergonha de se assumir, é uma coisa que foi dito para eles aqui, porque lá na África, enquanto eles estavam lá, todos eles eram orgulhosos do que eram. O que Né? era? E aqui a população branca que veio, que os europeus que trouxeram, que traficaram, e desqualificaram, desumanizaram muito eles. E as gerações foram crescendo, os filhos foram crescendo, foram ouvindo isso, tratando eles como animais. Então isso ficou interiorizado, né, normalizado para eles que eles seriam isso, e daí se sustentou isso por muitos e muitos anos, né? Até hoje. E é uma coisa assim que chama muita atenção, que a gente para pensar, porque já na escola, ali nas séries iniciais, pela quarta série, quando começa a falar da história do Brasil, se fala que o Brasil foi constituído por brancos, negros e índios. Mas que os índios já estavam aqui, os brancos foram os colonizadores que descobriram o Brasil, e os negros eram os escravos que trabalhavam, que não contribuíram em nada praticamente, né? Só nas plantações que trabalhavam. Mas assim, como dizia o samba enredo da Mangueira, é a história que a história não conta, né? Então eles precisam ouvir a nossa versão, que embora não tem pouquíssimos registros, mas os que tem são de muito sofrimento, assim, né? De muito sofrimento, mas também de resistência, os poucos relatos que tem. E, infelizmente, ainda Rui Barbosa, uma coisa que meu pai sempre me falou, os Pois poucos é, registros que tinham, por vergonha, ele acabou pedindo para queimar, para sumir com esses registros. pois é. Então, os registros em relação à escravização aqui dos povos africanos no Brasil, a gente ainda está descobrindo e são informações, às vezes, que tu fica pegando, passando por famílias. Hoje em dia já tem registros, né, de estudiosos e pesquisadores, né, que contam a história. Tinha também na época, mas eram pessoas brancas e que contavam a versão deles, que era Sim. confortável. Né? Uhum. Hoje em dia, com a ascensão das cotas também, da melhoria das oportunidades, se conseguem mais acesso à educação, e existem pesquisadores negros que também estão vendo o outro lado da moeda, contando a nossa história. Tem um provérbio africano que fala assim: enquanto só os caçadores contarem a sua versão, eles serão sempre os heróis, né? Então é isso, a gente precisa escutar os leões também. Então eles precisam escutar a nossa versão. E às vezes essa versão que a gente tem, que é a real, porque é a que a gente passou, que os meus ancestrais passamos, ela é dolorosa. Então, E eu daí até. muita gente não deixa a gente falar e acabam que as pessoas falam nos silenciando, não permitindo que a gente fale, né? Porque é uma situação, eu entendo e eu compreendo que ela é desconfortável, e às vezes no que tu quer falar, quando tu quer expor, as pessoas, não, mas não é bem assim, não, mas hoje em dia não é assim, sabe? Então, isso sempre aconteceu. E hoje em dia, então, a gente tenta ter mais voz. Ô, Cláudia, eu vou te falar uma coisa. A moça que está falando, meteorologista Kátia Braga. Rui É, Barbosa minha não amiga. sabia. Olha, eu também quero dizer que eu também não sabia, e sempre fui uma grande admiradora de Rui Barbosa. Tem um livro dele aqui, que eu gosto muito, que é Oração aos Moços, é um cara. Mas aí, eu vou até responder ela aqui, Claudinha, e quero que tu, por favor, também faça tuas observações. Eu estava numa live esses dias com um grande jurista aqui da cidade, que eu admiro muito ele, é um constitucionalista, um defensor das populações vulneráveis, é um defensor da democracia, da igualdade, é um cara genial. Uhum, E ele é um estudioso do Rui Barbosa. E eu peguei no uhum, ar também na live, porque eu fui saber disso com o Flávio Barros, o sobrinho neto da Antonieta de Barros. Eu fiz uma live com ele, e ele me fala na live isso do Oi, e eu não sabia, eu fiquei tão assim decepcionada, tão triste. E aí, nessa live, eu peguei o Dr. Rui, Samuel Espíndola, vou citar ele aqui, com a permissão dele. Doutor Rui, e o senhor que é um dos biógrafos que tem ajuda também a contar a história do Rui Barbosa, me fale aí por que ele queimou os registros dos homens negros no da Brasil. escravidão.
Eu perguntei para ele. Aí ele disse, isso existe. Aí ele disse assim para mim, um homem, que foi um grande homem, ele sempre vai ter um lado, ele disse isso, né? Um grande homem vai ter um lado também, um lado, um equívoco, né? Um grande Uhum, homem comete grandes equívocos, ele falou, e não um pequeno uhum, equívoco. Então eu acho que Rui uhum, Barbosa, no lado positivo do que ele fez, ele cometeu o maior equívoco da vida dele, que foi esse. Ele uhum, disse isso, né? Porque aí ele ainda contextualizou que foi no momento em que ele era ministro da Fazenda e que todos os fazendeiros estavam, eu até não sei se eu estou falando aqui, o Flávio deve saber, o Flávio é pesquisador negro, né? E até meu amigo, adoro ele, e tá aqui nas minhas redes também. Às vezes assiste minhas lives e eu até quero saber mais sobre isso. Isso é importante a gente saber. Mas ele fala que ele contextualiza que ele era ministro da Fazenda e que houve uma revolta dos fazendeiros, e ele, para agradar os fazendeiros, ele fez isso. Que não uhum. justifica, né? Justifica jamais. Porque, na verdade, Sim, quem construiu esse país foram os negros. Quem trabalhou é. foram os negros. E eu às Ah, vezes tem uma. digo, eu nasci de pele branca, mas a minha alma não tem cor, né? Então, não, as almas não têm cor porque nós somos todos iguais, né? Então, eu peço perdão da minha ancestralidade branca, o que fez a população negra e aos índios, que são ancestrais nossos, né? Uhum. Porque isso é incabível, isso não justifica, isso nada, mas enfim. Vamos voltar para nós aqui. Vamos falar de Teresa de Benguela. Quem foi Teresa de Benguela? Então, Teresa de Benguela, nós chamamos, nós mulheres negras e algumas pessoas, a gente chama ela de rainha de Benguela. Ela não Mulher do se tem Piolho. registros, né? Isso, não se tem muitos registros do nascimento dela, né? Não se tem. E é muito em dúvida de onde realmente se ela nasceu em África ou se realmente ela nasceu no Brasil. Ela era casada com José Piolho, que viveu no século XVIII e tinha um quilombo lá no Mato Grosso, hoje em dia é Mato Grosso, e quilombo do Caritê. Tem Caritê, Cariterê, às vezes muda muito o nome. E Uhum. depois que o José Piolho foi morto, foi ela que assumiu esse quilombo. Ela, ela coordenou aquilo ali de uma forma diferente, que ela criou tipo um parlamento, né, lá dentro, como se fosse hoje em dia um parlamento com deputados e essas coisas. Então, eles decidiam todas as decisões lá dentro daquele quilombo que resistiu, que abrigava pessoas negras e indígenas ali dentro, né, pessoas negras fugitivas e até alguns índios fugitivos também, porque também foram escravizados. E, e lá dentro desse quilombo, ela conseguiu fazer essa organização e eles tinham decisões tomadas em conjunto. Eram decisões em conjunto, mas era ela, na verdade, que coordenava algumas ações até de resistência contra os bandeirantes que tentavam entrar nas terras deles. Elas capturavam, inclusive, as armas dele. E fiquei sabendo, assistindo, né, nesse movimento todo, que eles pegavam essas armas e eles forjavam, né, mexiam com fogo, derretiam e faziam panelas e faziam coisas Olha, para a comunidade ali dentro. olha. Então, a intenção do quilombo era de se proteger, né? Então, mas não era com esses armamentos. Mas, infelizmente, depois de 20 anos, eles conseguiram adentrar e descobrir onde é que era o quilombo. E ela foi morta e decapitada, esquartejada, daquele jeito que eles sabiam fazer como ninguém, né? E essa é a história de Teresa de Benguela, que é contada, que nos é contada, e desde 2014, no governo onde a presidência da República era ocupada por uma mulher, foi determinado que o dia 25 de julho, desde 2014, é o Dia da Mulher Negra e o Dia de Teresa de Benguela. Para a gente é uma data que serve para a gente usar como sensibilização, para ter atos, né? Uma coisa que a gente diz assim, que eu vi ontem também, e é isso,
todas as mulheres importam, todas as mulheres são importantes, tanto que tem o dia 8 de março, né, Dia da Mulher, porque só hoje, a Kátia até, essa minha amiga, ontem quando eu postei, eu falei assim, você quer saber por que um dia só específico para mulher negra? Então assiste a live que eu vou te contar. Então é isso, porque a mulher negra, ela é a base da pirâmide social brasileira. E quando Angela Davis fala que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta, ela quer falar isso, na verdade, né? Que quando a base treme, lá em cima vocês vão sentir também, né? E a base é formada por mulheres negras, que são as com a menor remuneração, os cargos que elas ocupam são de infelizmente não precisa muito estudo, né? Então, tem dados no mapa da violência, que nos últimos 2 anos, o último mapa da violência de 2016, apontou que o homicídio, que o feminicídio, né, contra as mulheres negras aumentou em 56% no Brasil, enquanto de mulheres brancas caiu. Né? São essas mulheres que estão no subemprego, com menor renda, são elas que sustentam e chefiam muitas famílias sozinhas. Então, a gente precisa se atentar. É um momento, essa data de 25 de julho, para a gente focar também mais na mulher negra, se sensibilizar mais. Né? É como aconteceu com o assassinato do George Floyd, lá nos Estados Unidos, e todo mundo falava vidas negras importam, e muitas pessoas diziam todas as vidas importam. E a gente sabe que todas as vidas importam, mas nesse momento que está mais fragilizado, quem está morrendo mais por conta de violência é a população negra. Então é para essa população negra que a gente tem que ter mais cuidado, ter mais atenção, ter mais políticas públicas, fazerem efetivamente essas políticas públicas funcionarem. Porque às vezes não adianta ela estar só no papel, né? Então, Cláudio, eu acho que tu queres, eu penso o seguinte, a sociedade, tu estás falando, eu estou vendo a minha luta, né? A nossa luta muito semelhante, né? Eu tenho dois preconceitos, tu também tens dois. Tu és mulher e tu és negra. Eu sou mulher e sou lésbica, né? Então, isso, até com quem eu me relaciono, existe um preconceito, né? As pessoas querem ingerir na minha subjetividade, né? Na minha vida pessoal, o Estado quer intervir e quer dizer para mim com quem que eu tenho que me casar, né? Sim. E a gente está lutando para que cada um tenha a liberdade de escolher, de se relacionar com quem quer se relacionar, de ser do gênero que quiser ser, né? E respeitando aqui todos de pé de igualdade. Então, quando a mulher negra luta pelo Dia da Mulher Negra, quando a mulher negra pede o empoderamento, ela não quer ser maior. Isso a gente tem que esclarecer a todo mundo, né? Ninguém quer ter privilégio ou quer ser maior ou superior. Nós queremos ser iguais. E essa é igual ao feminismo. O feminismo que eu acredito é igualdade de gênero. É igualdade de gênero. Então, a mulher não quer ser superior ao homem, né? Então vocês estão fazendo agora a marcha das mulheres. Nós também vamos fazer a marcha dos homens. Nós também vamos fazer o dia do orgulho hétero. Nós também vamos fazer o dia da mulher branca. Gente, quando que um hétero precisou se preocupar para reivindicar direitos para ele? Se ele já tem naturalmente, porque ele é branco, porque ele é cis, porque ele é hétero, ele já tem. Então, vejam só como as pessoas não conseguem, né, ter a empatia de se colocar no lugar do outro e observar que nas universidades, que nos hospitais, que os cargos de mando contem a população negra. Cláudia, me diz aqui na nossa cidade de Florianópolis, qual é o percentual da população negra? Aqui em Florianópolis eu não sei o percentual, mas no estado de Santa Catarina ele gira em torno de 13%. Somos mais de 1 milhão de pessoas negras, né, pertencentes à população negra no estado de Santa Catarina. Outra coisa importante para se falar é da questão por que dividir o feminismo precisa de um feminismo negro. Né? Porque tem muitas questões que são diferentes. Enquanto as mulheres brancas, não negras, estavam queimando o sutiã ou exigindo para elas terem o direito de trabalhar sem depender da permissão do marido,
As mulheres negras, quando foram trazidas para o Brasil, elas já trabalhavam há muito tempo. Então a gente tem que se atentar que as questões são diferentes. Elas estavam Não, lutando para poder trabalhar. A gente sempre trabalhou na senzala, na casa grande. A gente foi babá, boa. foi ama de leite, foi a empregada. A gente já trabalhava. E sem remuneração, né? Então era um trabalho, não era nenhum emprego. O que as mulheres brancas estavam querendo naquela época era um emprego, porque o trabalho delas com certeza seria remunerado. Né? Então tem essas questões que elas não. A gente vê que a gente precisa do feminismo negro porque tem muitas questões que a gente precisa lutar por elas, especificamente para a população negra. Enquanto às vezes essas mulheres estavam reivindicando, queimando sutiãs ou trabalhando nas fábricas, muitas vezes as mulheres negras estavam na casa delas cuidando dos filhos delas. Então o nosso trabalho vem desde sempre. Não, a gente não precisa lutar para ter direito, a gente precisava lutar para ter direito ao emprego, a ser Eu- remunerado. É muito histórico, é muito louco a coisa assim, porque desde sempre, né, quando a nossa população foi libertada através da falsa abolição da Lei Áurea, a intenção era embranquecimento da população, trazendo a população europeia para vir trabalhar aqui, chegando a que eles receberam cotas, que eles receberam as terras deles, né? Foi sacrificante para eles? Foi também, né? Mas a terra era deles. Tudo que eles plantavam e colhiam era deles. A população negra nunca teve isso. Ela foi liberta da senzala e saiu da senzala, como disse uma amiga minha, para a sarjeta. Para Porque não tinha morrer, onde né? morar, não tinha onde Para comer, morrer. saiu Não, para morrer. não tinha Quando estavam trabalho. conseguindo, e daí não conseguia trabalho, em seguida veio a lei da vadiagem, né? Que os que não estavam trabalhando Aham. eram para ser preso, mas ninguém Essa dava lei da emprego para o. vadiagem foi uma lei direcionada já. A lei da vadiagem. Sim, sim, Eles do queriam, GNC. é a necropolítica, né? E que a gente até Isso, conhece. exatamente. A necropolítica. Que a A gente lei da vive até vadiagem, para hoje. mim, não. Imagina, o Estado cria uma lei de quem não está para punir quem não trabalha e não dá condição de trabalho. Olha, isso aí é uma coisa O Estado absurda. liberta essas pessoas que trabalhavam sem receber, coloca elas na sarjeta, elas estão na rua, daí elas não têm trabalho, elas não têm alimentação, elas não têm moradia e elas não conseguem emprego remunerado. Porque muitos provavelmente vão dizer, não, se tu quiser trabalhar, tu vai ser pela comida. Então, não tinha carteira assinada, né? Então, se tu não consegue trabalhar, tu também vai preso. Tu vai preso porque tu não tá trabalhando, mas ninguém me dá o Não. trabalho. E não tinha a população negra nem direito à educação, que também éramos Sim, privados de educação. que Né? acabava Então, as pessoas ainda desqualificava a mão de mais. obra negra. Né? É Então, claro. quando se fala hoje em dia da questão de cotas, realmente, as pessoas têm que entender isso. É um tiquinho de uma reparação social que tem que ser feita pelo Estado. Né? Porque as pessoas não tinham direito, os negros não tinham acesso ao estudo, eles não poderiam estudar. Né? E, além disso, os poucos que podiam, ou escolhe. Né? Ou tu estuda, ou será que eu vou pra rua ganhar uns troquinhos? Uma vez eu vi o MV Bill, que é um rapper famoso brasileiro, ele falou: a minha mãe ficava muito mais feliz quando eu chegava em casa com R$ 5 do que com uma nota 10 na escola. E isso, ele deve ter mais ou menos a minha idade, eu acredito. Então, isso foi uns 40 anos atrás. Então, imagina há 130 anos atrás, como é que não era. Né? Nossa, Então, a gente sempre tem que reforçar e relembrar as condições que a população negra está hoje. Tudo é decorrente do processo de escravização que duraram 400 anos, praticamente, quase 400 anos. E quanto tempo faz que a nossa população está liberta? 132 anos, dois. mais precisamente. 132 anos. Então, a gente tem que diuturnamente lutar por espaços, lutar por educação, por moradia, por saneamento. Em qualquer cidade, tu sabe onde é que está a população negra, ela está inserida na periferia. Em qualquer local, tu sabe que a maioria da população negra, ela que assusta, que assiste, não, que vai no SUS, né? Ela não tem plano de saúde. Uma coisa que eu comento muito em relação à saúde, eu trabalho num hospital que ele é totalmente atendido pelo SUS.
A gente sabe, com dados do Ministério da Saúde, que o maior índice de doenças infectocontagiosas, como HIV, como tuberculose, é na população negra. Eu não vejo essa população dentro do hospital. O que está acontecendo? Muito provavelmente ela não está sendo bem atendida. E daí o que a gente fala é a questão do racismo. Eles estão mas eu atendo todo mundo igual. Não, não atende todo mundo igual, porque tem dados do Ministério da Saúde que comprovam que até o tempo de atendimento no consultório, pessoas com a mesma patologia, com a mesma queixas, mesmos sintomas, mesma idade, dentro, uma sendo branca e a outra sendo negra, a população negra vai ser atendida num tempo menor. Vai ser encaminhado de uma forma deficitária. Então é uma série, é uma engrenagem maldita que não nos permite acesso, não nos permite acesso. E a gente vai adoecendo, e a gente vai morrendo cedo, e tem muitas coisas. Aí o Covid é a prova cabal da desigualdade no Brasil. É o que eu falo assim, a primeira pessoa que morreu no Brasil por Covid era uma mulher preta, empregada doméstica, que estava trabalhando na casa de uma patroa que estava voltando da Itália. Né? Então isso é muito impactante, assim. Né? A patroa tem plano de saúde, eles têm um acesso mais rápido, eles conseguiram ser atendidos, tem um bom suporte e está viva e sobreviveu. Enquanto a mulher negra já morreu, ela teve que ir para a cidade dela para ser atendida e provavelmente ela já está sendo substituída por outra mulher negra lá dentro, trabalhando. Então é isso que a gente quer mostrar, que é a população que está na base, que é o subemprego. Quando se diz fique em casa, quem é a população que pode ficar em casa? É a população que conseguiu estudar, que conseguiu ser inserida no mercado de trabalho, entendeu? Porque a empregada doméstica, o vendedor ambulante, o pessoal, os imigrantes afros que estão aqui no Brasil, que são os que mais se enxergam, o que mais todo mundo se incomoda com a presença deles, são eles que estão na rua também, e essas pessoas têm que estar na rua, têm que ir trabalhando, são os trabalhadores. A grande maioria é formada pela população negra. E a grande maioria está exposta. Moram em ambientes com mais pessoas, então é uma série de questões. Sim, como é que te diz? Moram nos espaços onde tem menores, né, a maioria nos morros, onde também o acesso é ruim para a saúde. Alguém precisa sair para buscar dinheiro para poder comer. Porque subemprego é subemprego, né? Por exemplo, empregada doméstica, faxineira, muita gente, né, na pandemia dispensou. Sim, então, eu achei assim, o fim da picada. A minha faxineira é branca, não por nada, porque ela é uma pessoa que trabalha aqui comigo. E eu fiquei pensando, coitada, vai passar fome. Ela vivia da faxina. Aí eu passo a não chamar ela para vir. Ela tem um filho doente, um filho que necessita de cuidados especiais, completamente dependente dentro de casa, com 27 anos. E ela que trabalha, ela não tem homem, não tem marido, porque o marido já deixou. Então, assim, cada um com as suas, né, com os seus problemas com suas dificuldades, né? Com as suas dificuldades. Eu peguei, o que eu poderia fazer? Não é que eu tenha tanta, né, mas o que eu fiz? Não, eu não iria pagar para ela vir limpar, eu vou me ajeitar aqui e fiquei pagando para ela. Não estou falando que muita gente fez isso. Eu vi muita gente, inclusive, incentivar, né, para ajudar. Mas muita gente não fez, a maioria não fez, e tu sabe disso, né? Muita gente não faz a tal da empatia, né? Não tem, tipo assim, ó, eu tô de boa aqui na minha casa, tem comida, a dia tá cheia, tenho a minha luz tá paga, a minha água tá paga, tô lá me preocupando com quem não tem isso, né? Enfim, esses dias eu escutei uma coisa tão simples e para mim, no meu entendimento também é bem isso, e a pessoa falou uma frase que poderia ser soada de forma ingênua, mas nós precisamos, sabe como é que nós vamos solucionar as mazelas sociais? É com amor. É com amor. Porque a partir do momento que tu tens empatia, amorosidade, um homem que vai ser político, que vai trabalhar que vai ter esse poder na mão de poder fazer alguma coisa pelo outro, ele tem que ter amorosidade dentro de si. Como é que uma pessoa que não tem amorosidade dentro de si vai conseguir ter empatia, Cláudia? Pelas dores da população negra, pelas dores da população indígena, da população LGBT, deficiente físico, das mulheres
em violência, que agora está uma loucura, né? Nós tivemos aí Sim, feminicídio de uma semana, no estado 5. 5. Então, assim, tu entende? Inclusive Eu de acho que policiais, né? Inclusive de policial. Uma mulher que inclusive, trabalhava nessa questão. não, bem, eu tenho até um trabalho nesse sentido, nós não vamos atrapalhar a nossa live, que eu fiz uma vez um encontro, promovi aqui na OAB um encontro das vítimas negras da polícia. Uhum. Então eu levei algumas vítimas, pessoas que foram vítimas da polícia, dentro da ordem, para haver um diálogo entre a polícia e eles. Não teve muito sucesso, mas a gente fez isso para não vou entrar nesse detalhe agora, mas assim, o que foi, foi de chorar, tá, Cláudia? Foi de Ah, eu chorar. acredito. Eu acredito. O interessante, agora tu falando da polícia, eu me lembrei o ano passado, em maio, tu também estava, eu acabei não assistindo, uma formação para os policiais, os sargentos, lembra? Que a PM fez sobre a Uhum. diversidade, Eu fui que a lá gente falar. participou. Uhum. É, eu me lembro. E eu falei sobre a questão de imigrantes. Mas é muito interessante, é isso que eu acho que Tu é a acha que partir não da deram 15 educação, né? minutinhos para nós, Cláudia? Tu acha que eu, em 15 minutinhos, ia mudar a cabeça de Não, 40 pois anos, é. 30 anos, 20 anos Não, de alguém? com certeza absoluta Isso aí é não vai treinamento, mudar. É uma capacitação? Não, estrutura. é para dizer que fez, né? Concorda comigo? Eu acho que. Mas de qualquer forma, eu até que achei válido, porque eu nunca tinha visto Não, algo dessa forma na instituição. E eu acho que tem que começar, né? Mesmo que sejam pequenos e poucos os isso, espaços e os momentos que a gente tiver para abrir a boca para falar, a gente isso. tem que falar porque eles Nem, estão em silêncio escutando. Não sei, não estavam nem mexendo que em celular, seja, como a gente vai em Cláudia, outros lugares. nem que seja 5 minutos para gritar, né? Ah, tu pode chegar lá e dizer, Então. não tem problema, mas eu tô lá dizendo e Então, falando, né? essa formação, eles podem dizer que tiveram um pouco. Precisa mais, precisa muito mais. Porque Sim, não adianta tu formar as pessoas e dizer que eles não podem agir assim, a partir do momento que vão para a rua, fazem a coisa é, completamente diferente, são porque, extremamente agressivos e desnecessários, principalmente com a população negra. então, Principalmente, o fato de o tu que ser que negro é padrão, é perfil para te ser abordado e humilhado pela polícia, né? é que isso está Não só atravessado, pela né, polícia, por Claudinho? qualquer coisa de segurança, né? Tu é um suspeito. Exatamente, gente, pelo amor de Deus, sabe? Agora, isso a gente sabe, né, Cláudia, que isso são processos e não são estanques, né? Então a gente tem que Uhum. começar, a gente tem que fazê-los acontecer, né? Aí eu, ai meu Deus, está muito bom, e faltam 15 minutos, eu quero te fazer uma Ah, pergunta, tu faz parte do Comitê Municipal de Saúde, certo? isso. Qual é a Comitê principal de. política? Qual é a principal? Eu anotei aqui que vamos esquecer. Qual é a principal política pública, né, da área da saúde que o comitê tem promovido com a mulher negra? Então, Para a mulher negra. Para. a política nacional de saúde integral da população negra, ela existe desde 2009, que era uma luta de todos os movimentos negros brasileiros, né? Não foi nenhuma conquista de algum governo que resolveu criar isso. Lembrando que todas as conquistas do movimento negro que se tem, elas são graças aos que vieram antes e estão lutando por essas injustiças. O comitê aqui de Florianópolis de saúde da população negra, eu acho que ele existe desde 2011, mas ele não era ativo. O ano passado, quando o Juninho Mamão assumiu a coordenadoria da igualdade racial, ele resolveu reacender esse comitê. Então ele reestruturou, era um comitê formado por muitas pessoas e ele não estava ativo. Ele resolveu então, junto com a prefeitura, que fosse reativado esse comitê. E estava previsto para ser lançado, relançado, a partir no dia 23 de março, que era o dia da cidade de Florianópolis, que ele seria assinado e ter todo o protocolo de iniciação dele. E por conta da pandemia, isso não aconteceu. Então, o comitê, que ele estava inativo e a gente ia reativar ele, ele ainda não aconteceu. Eu Tá. sou a Ana, que é uma outra enfermeira também, Ana Brito, ela é presidente da Associação Escrava Anastácia, é uma enfermeira do EMOSC, ela também faz parte fomos convidadas para fazer parte desse comitê.
Mas realmente, até agora a gente ainda não conseguiu não se Ah, tá. reunir por Ai, conta da pandemia. mas Seria que para o bom que dia. tem. Ele é uma espécie de um conselho, Cláudia? Ele trabalha Ele é um paritariamente. É comitê. paritário, não? Isso. Ou é Sim, uma. sim. Vai É ter paritário. vai ter órgãos, pessoas da sociedade civil, mas são poucos representantes. A gente chegou bastante, porque antes eram 30. E agora ele reduziu bastante o Tá. número de pessoas. Então vai ter da sociedade civil, né, Sim. representantes da sociedade civil, representantes das universidades, da Uhum. questão de pesquisa e da prefeitura. E agora a gente está esperando essa pandemia passar para ver de que forma que a gente vai começar Sim. a encaminhar, que era um momento assim que a gente precisava muito com essa questão da pandemia. Esses dias eu queria acessar, a gente estava com muita dificuldade de ter o recorte racial nos dados do Covid, porque a gente sabe que mundialmente a população negra ela é a que tem mais chance de morrer, de morte, né? Por tudo isso, por onde mora, porque vive em condições precárias, porque tem dificuldade de acesso de chegar. Então, a gente queria ter esses dados aqui de Florianópolis. Agora até tem o recorte, esse tal de covidômetro da prefeitura, tem que procurar bem lá que a gente consegue achar com o recorte racial. E a gente precisa trabalhar em cima disso, né? A gente Certo. sabe que nas comunidades, onde eles estão se abraçando mais, acabam se ajudando, né? A verdadeira solidariedade e empatia Sim. acontece muito nas comunidades periféricas. E a gente precisa de dados, né? Dados é uma Uhum. coisa que nós precisamos. Se nós não tiver dados, não tem política pública. Isso. Né? O Claudinha, me diz uma Uhum. coisa. A Marcha das Mulheres Negras, tu participou? Participei. Então, em 2015, como eu disse que eu era Tem uma impacto negra. aí no movimento? É bacana, empodera a mulher? Então, como eu estava falando antes, eu uma negra em movimento nesse percurso todo. A partir da morte da minha mãe e do meu pai, que sempre foram envolvidos com as questões da negritude, lá, embora sendo uma cidade tipicamente alemã e de colonização italiana, eu comecei a partir de 2015, eu digo, não, eu quero me envolver com essas questões agora, né? Me dedicar para essas questões. E daí eu fui indicada, até pela Jerusi Romão, para participar de um grupo de mulheres que estava querendo ir para a Marcha das Mulheres em Brasília em 2015. Então eu participei inicialmente do comitê impulsor aqui em Santa Catarina. A gente foi para a marcha, foi lindo. Até que um homem assustado lá no acampamento que tinha no Planalto, viu aquelas mulheres negras chegando, resolveu dar 2 tiros para cima. Na época foi isso, acabou com a passeata, porque ele se sentiu intimidado com um monte de mulheres e pensava que ia ser agredido. E em 2016, a gente fez a primeira marcha, participei também da coordenação da primeira marcha da negritude catarinense, que foi agora, dia 16, fez 4 anos. Foi uma marcha linda, que veio pessoal do sul, do estado, de Criciúma, de Siderópolis, veio gente de Tubarão, vieram de Joinville. Ai, que Infelizmente, legal. a gente teve pouquíssima adesão do pessoal aqui de Florianópolis, mas de qualquer forma a marcha saiu e foi muito bonita, foi muito importante. Ah, e desde então eu estou envolvida com isso. Como eu sou da área da saúde, muitas pessoas, e eu estava comentando esses dias, eles, como a gente somos negros, parece que eles só não enxergam para falar de questões relacionadas à negritude, né? Um colega meu estava conversando com ele e ele falou assim: ah, não, mas é porque tu tá nesse movimento. Eu digo assim: pois é, mas eu tô também trabalhando num hospital que é referência em infectologia há 25 anos. Eu também estou lotada dentro de uma UTI há 22 anos e ninguém nunca me chamou para fazer nada. Aí, por causa da minha cor da pele, daí resolvem me chamar para mim, né? E eu vou porque eu tenho que ocupar esse espaço. Eu acho que eu tenho que ocupar esse espaço mesmo, que é da área da saúde, para falar do meu povo, quem vai falar sou eu. Né? Então é isso. Desde então, vou crescendo, vou aprendendo, participando de palestras, sendo convidada para algumas palestras. Eu acho que a gente não pode deixar isso passar, com medo, gaguejando, como eu falei outro dia, mas é desse jeito mesmo que a gente tem que ir, a gente tem que ocupar esses espaços e as outras pessoas nos verem para dizer assim, pô, se ela conseguiu chegar lá, eu também consigo chegar lá. Esses dias Exatamente. eu estava ouvindo um vídeo de uma menina, que eu acho que até foi a moça que eu fiz a live semana passada, uma psicóloga lá de Porto Alegre, que ela falava assim que o sonho dela, ela fez pela URGS, pela Federal do Rio Grande do Sul. E o sonho dela era em trabalhar lá na URGS. Porque as pessoas do ciclo, ela morava na periferia,
que quando ela ouvia falar em URGS, ela trabalhando lá, e provavelmente trabalhava nos serviços de base, né? Na faxina, servindo cafezinho, sei lá, que a gente chama de subemprego. Ela não pensava na possibilidade de ela poder frequentar como uma estudante e, quem sabe, como uma professora. Hoje ela é mestranda lá. Então, assim, para a gente querer, a gente precisa ser representado e saber das possibilidades que a gente pode estar lá também. Uma vez também eu lendo, um médico falou que eu achei fantástico isso, e eu digo, é isso mesmo. Ele fazendo uma consulta com uma mãe negra e o seu filho, que também era negra, criança, e ele achou o menino muito esperto, muito inteligente. Aí ele perguntou para o menino o que ele queria ser como crescer. E o menino falou assim, quando eu crescer eu quero ser caminhoneiro. Aí ele se surpreendeu, caminhoneiro, mas você é tão inteligente, por que você não quer ser médico, não quer ser professor, não quer ser dentista? Daí ele olhou para a mãe dele, olhou para o médico assim, mas pode? Então é isso. Criança, ela vai querer ser o que ela enxerga, né? Se ela só enxergou um caminhoneiro que era negro, ela vai querer ser um caminhoneiro, que provavelmente era o posto mais alto que ele já tinha visto na vida dele. Ele nunca viu um E médico é negro, aquilo nunca que viu um ele professor deve, negro. e é aquilo que ele deve admirar, né? De saber que. Sim, com certeza. E ainda Então deve é isso, a usar, gente e precisa. ainda deve usar régua, né? Porque ele deve ver outros negros numa situação pior. Sim, Se sim. ele vê o negro na boleia do caminhão, ele deve achar que essa condição é uma condição boa. Porque ele está dirigindo um veículo, um carro, e ele deve Carro ter uma grande. régua enquanto criança. Olha a régua infantil. Né? Então, Uhum. eu lembro, Então é quando eu isso era que a criança, gente fala. É isso que a gente fala, né? Que a gente precisa ocupar esses lugares, a gente precisa estar nesses lugares para mostrar para as outras uh, meninas negras que estão aí crescendo e que agora estão assumindo o cabelo, que agora a gente assume nos então, cabelos brancos. me fala E, sobre isso, transição capilar. Me fala sobre isso. não passei. Não passei. Meu cabelo sempre usei o cabelo crespo. A vez que ele ficou liso foi por um erro. Eu passei um produto no cabelo lá que era para hidratar. Quando eu vi, depois que eu fui olhar o pote, ele era alisante. Mas também já passei a máquina, eu digo, já vou acabar com isso, que eu não quero saber de cabelo liso, que meu cabelo é crespo, né? Então, essa questão de transição capilar, eu acho que também é isso, né? Essa construção que a gente diz de do preto ser bonito, do cabelo crespo ser bonito, o seu cabelo pichain com as molinhas de isqueiro, como é que o meu pai falava, é, é assumir a sua negritude. E às vezes as pessoas não nascem negro, elas tornam-se negras, né? Que precisam um aprendizado, precisa entender e precisa reconhecer todas as dificuldades que tem na Interessante. negritude e que tu precisa lutar por isso, por essas conquistas também. Não vai ser fácil, mas não é mesmo fácil. Mas a gente segue resistindo, né? Tentando cada vez melhorar e se assumindo mais. Tá aí o censo que está dizendo que já passamos de 55% da população formada pelo Brasil, que a questão do embranquecimento falhou, né? Que eles queriam embranquecer a população, e no fim as pessoas que se achavam brancas estão entendendo que o quão negros elas são, né? Que elas são pertencentes, são pardos e são pertencentes à população negra. Não é só o tom, a cor da tua pele que vai te determinar a tua negritude, não. Embora tenha muitas pessoas que se acham afroconvenientes, é um termo que eu uso, que eu acho engraçado, que eu já ouvi, mas que tem muitas pessoas que se apropriam de serem negros para ocupar os espaços, as cotas que foram determinadas para a população negra, principalmente em concursos públicos e em concursos de acesso, né? Aí a gente vê na universidades a quantidade de pessoas que tem, e não são poucas as vezes que a gente ouve falar de pessoas brancas ocupando esse espaço, e por isso que tem que ter as bancas de verificação, né? Porque não adianta tu dizer que o meu pai é negro, ou que a minha avó era negra, ou que eu fui criada por uma família negra, quando tu não tem características físicas, né? O teu fenótipo não diz que tu é um negro, porque é isso que vai te barrar o teu acesso. Então, tu tendo os lábios grossos, o nariz chato, o cabelo crespinho e a cor da pele mais escura, é isso que vai te barrar o acesso, e é isso que vai fazer tu sofrer muito mais preconceito. Então é por isso que tu precisa desse acesso. Às vezes não adianta, é bem isso, não adianta tu dizer, mas meu pai, eu tô nas cotas porque meu pai é negro, eu sou pardo. Pode até ser, mas dependendo, se tiver uma pessoa com uma classificação melhor do que a tua,
né? O acesso é para essas, a gente prioritariamente, a gente vai priorizar essas pessoas. As cotas ajudaram bastante, muito, né? Ajudaram. É o início, né? É o início. O ideal seria que não tivesse necessidade das cotas, mas Claro, infelizmente, óbvio, ou evidente. felizmente ainda tem. Ainda Se precisa todos isso. tivessem condições, né? O problema é que não tem, né? É. As pessoas falam que hoje em dia a universidade ela está mais negra, mas os cursos mais elitizados da áreas de biologia, da área de engenharia, ainda é pouco acesso da população negra, né? Elas acabam ficando com os cursos de menor procura, né? Os cursos de elite que tu praticamente não vê a população negra, porque ainda tem pessoas que entram através, os afroconvenientes conseguem acessar. Eu imagino. Claudinha, nós estamos chegando aqui no nosso final. Salve Teresa de Benguela, né? Salve, salve a mulher negra. Reverencio a rainha, a mulher negra, a mulher caribenha, a mulher latino-americana, a mulher negra em geral, a todas as mulheres. E eu quero que tu agora termine com as tuas considerações finais. Acho que tem uns 2 minutos ou 3 aqui, dá para tu falar. É, bastante tempo. É que a gente pensa que é Mas muito se tu tempo, quiser, começa a falar quando o Vivo estourou, cortou. Então, assim, ó, eu inicialmente, acho que aproveitando. falta, eu acho que falta 2 minutos, porque ele só avisa quando falta 30 segundos, né? Então, eu acho que falta dois Ah, tá. minutos, Ah, tá? então. Então, inicialmente, agradecer pela tua oportunidade. Eu acho que isso é o que a população branca tem que fazer, né? Como ser antirracista, é essa conduta, né? Dar espaço para a gente poder falar, não só para a gente ficar falando de nós para nós mesmos, para a nossa população. Então, a população branca, que acredito que seja o teu maior círculo de amigos e provavelmente também esteja assistindo e às vezes não tem oportunidade de ir a esses espaços. Como eu falei, hoje em dia, com o advento da internet, a gente consegue entrar na casa de todo mundo. No sofá da casa, eles podem saber e se instruir um pouquinho mais. Né? Uma reverência e agradecimento aos que vieram antes de mim, né? Os nossos ancestrais, que foram escravizados e que a gente segue na luta por eles. Né? E um recado para as meninas, para as crianças negras que estão crescendo e as crianças não negras que se tornem antirracistas também e que aprendam e que eu sirva também de espelho para elas entenderem e perceber que elas podem chegar aonde elas quiserem, que a única coisa que nos diferencia também é a falta de oportunidade. É uma É, dos diferenciais também. Falta de acesso, falta de oportunidade. E na medida do possível, quando puder, abraçar essas oportunidades. Nem sempre vai dar certo. Porque não é só a oportunidade que basta, né? Tu precisa ter uma base muito boa na volta para te segurar e conseguir acessar. Então, o meu recado é esse e super te agradecendo. querida, eu quero, olha, foi uma delícia, tá? Eu ficava conversando contigo muito, porque eu tô aqui, tô aprendendo um monte. Com a cabeça mil. Tô com a minha cabeça, assim, tu tá falando, sabe, eu quero te dizer, quero te agradecer muito tu ter aceito, muito mesmo, de coração, e eu quero que tu saibas que eu tô junto contigo, na tua luta mesmo, mas tô mesmo. E teve umas pessoas maravilhosas, estavam aqui, a Gisele Costa, a nossa Antonieta desse ano, a Giselinha, Exato. ela estava aqui, querida, amada, que eu adoro, a Uma flor. Flávia, Tá que, junto né, com a gente no grupo, no Pegada a Negou. Flávia dispenso comentários, que é a minha Sim. amigona, e que eu vi aqui rapidamente, eu não presto muita atenção aqui. Eu acho que também nós mulheres brancas, negras, temos que nos unir, sim, cada vez mais e cada um nos seus recortes, nos auxiliarmos para que a gente possa realmente ter uma sociedade justa, igualitária, né, feliz e que a gente jogue tudo isso, essas coisas todas ruins fora. Né? Tá bom, Uhum. querida? Olha, Muito muito obrigada mais uma obrigada. vez. De nada, querida. Um beijo e um bom final de semana para ti, Claudinha. Tá? Obrigada igualmente. Tchau. Tchau, querida.